No programa Matutando, Ciclo de Culturas de hoje, vamos falar sobre acessibilidade no aspecto informacional, demonstrando a importância da biblioteca nesse processo. A legislação brasileira gradualmente estabelece normas, regulamentos e definições numa perspectiva inclusiva, embora ainda a sociedade não esteja preparada para enxergar as pessoas com deficiência como seres ativos e, consequentemente, inseridos em suas práticas do cotidiano. Vinci Vivarta faz a seguinte proposição: a inclusão é para todos, porque somos diferentes. Levando em consideração essa afirmação e a biblioteca como espaço de inclusão, é o que vamos matutar agora. Sou Maria Aparecida Andrade de Oliveira de Sul, sou uma mulher baixa, branca, cabelos encaracolados, estou usando uma blusa roxa, estou na reitoria do Instituto Federal de Goiás, a sala em que eu me encontro tem vasos de flores, flores laranjas lindas, pequenos vasos pequenininhos, um pássaro em gesso e um porta-retratos. Sou bibliotecária há 12 anos no Instituto Federal de Goiás, atuando atualmente na Coordenação Geral de Bibliotecas, na reitoria. Sou formada em Biblioteconomia pela UFG e mestra em Assessoria de Administração pelo Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. A informação é uma das maiores formas de obtenção de conhecimento, de aprendizado, do ato de comunicar. Torná-la o mais acessível possível e a biblioteca facilitadora desse processo é o que iremos matutar um pouquinho hoje. Inclusão, emancipação, liberdade, autonomia e independência. Esses são alguns dos vários aspectos considerados de suma importância para haver participação, ou melhor, para estar incluído na sociedade. A informação é imprescindível nesse processo, mas criar meios para torná-la acessível perpassa também pela biblioteca. A Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, a FEBAB, começou uma campanha em 2021 intitulada Bibliotecas e Agenda 2030, com o tema Bibliotecas por um Mundo Melhor. De acordo com a FEBAB, a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Perante o exposto, iremos matutar como a biblioteca pode colaborar nesse processo como espaço de inclusão e, para isso, o Matutando de hoje recebe, com muito prazer, a pesquisadora dessa área, a professora, bibliotecária e doutoranda Keila Rosa de Faria. A nossa convidada de hoje, ela é doutoranda, mestre em comunicação e graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás. É coordenadora da Biblioteca Estadual Pio Vargas e Gibiteca Jorge Braga, junto à Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. É também diretora da Biblioteca Asdão e pesquisadora da área de biblioteca comunitária e biblioteca inclusiva. Professora e bibliotecária Keila, é um grande prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda aos Diálogos do Matutando, Círculo de Culturas de 2022. Eu agradeço, o convite para poder matutar aqui com vocês. Então, sou Keila de Faria,
e sou uma mulher branca, de 48 anos, tenho cabelos curtos, cacheados, uso um óculos de armação escura, estou usando um batom vermelho, estou usando um brinco dourado, no formato de folha, estou também usando um vestido com fundo azul e xadrez, né, nas cores vermelha e branca. Ao fundo, estou no ambiente da minha casa, né, na biblioteca. Ao fundo eu tenho algumas estantes com livros de diversos assuntos. Sou bibliotecária, com muito orgulho, e professora também, que é a profissão que eu mais amo, gosto das duas, mas professora muito mais. E trabalho com livros há mais de 30 anos. O livro me cativou na adolescência e me prendeu ao longo da vida. Professora Keila, a história da humanidade demonstra que os direitos humanos não são vivenciados de forma igualitária. O acesso à informação é uma das principais barreiras para a acessibilidade informacional de pessoas com deficiência. Diante desse contexto, de que forma a biblioteca pode contribuir no acesso à informação para pessoas usuárias com necessidades específicas? Então, uma pergunta muito pertinente a sua, né? Sim, ao pensarmos ao longo da história, essas pessoas foram invisibilizadas. Mas desde a década de 1970, o movimento em prol das pessoas com deficiência se estruturou e conquistaram muitos direitos. E hoje nós temos a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem expressa nela os direitos das pessoas nos mais diversificados ambientes da sociedade. Os direitos da pessoa com deficiência são normas e valores que buscam a proteção, o amparo e a inclusão das pessoas com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A partir disso, podemos começar a refletir sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são a ODS, da Agenda 2030 da ONU, tendo no Brasil o lema "Não deixar ninguém para trás". Ao analisarmos sobre o objetivo 16, que diz promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Nessa mesma ODS, lá no tópico 16.10, ele diz o seguinte: assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Diante disso, percebe-se que o ambiente das bibliotecas devem ser acolhedores, com quadro funcional qualificado, com o intuito de desenvolver uma escuta afetiva e, a partir desta escuta, promover o acesso à informação de acordo com as necessidades e limitações dos leitores e usuários da biblioteca. O meu ponto de vista com relação ao que a biblioteca pode fazer para promover esse acesso é a escuta sensível. Assim, será possível elaborar atividades e adquirir componentes tecnológicos que auxiliem nesse processo de inclusão informacional e comunicacional. Muito interessante esse seu ponto de vista. As primeiras batalhas e conquistas em prol da acessibilidade estavam relacionadas ao espaço físico e arquitetônico. Mas, professora e bibliotecária Keila, é possível afirmar que, nesse contexto, os problemas ainda persistem e outras vertentes também estão sendo consideradas, por exemplo, o acesso informacional. Em relação a essa afirmativa, como oferecer e vivenciar experiências inclusivas no ambiente da biblioteca? Então, se nós pensarmos nas conquistas recentes pelas pessoas com deficiência, porque eles, abraçaram as suas causas
e fizeram, né, com que ocupassem territórios. Então, eles passaram a ocupar território, antes não frequentado por uma série de questões. E um dos motivos era a falta de adequações na arquitetura dos prédios e estabelecimentos, os quais sofreram intervenções, mas não se pode dizer que a questão foi resolvida em sua completude, mesmo porque alguns prédios foram tombados como patrimônio histórico e cultural. E uma parcela das bibliotecas públicas estão inseridas nesses locais. Sendo assim, não é possível realizar todas as adequações para o pleno uso no que se refere à acessibilidade arquitetônica. Todavia, penso eu, que a acessibilidade atitudinal deve ser a primeira implementada dentro da biblioteca, pois a partir da mudança de pensamento e comportamento dos colaboradores que atuam na biblioteca com relação à pessoa com deficiência, o acesso informacional acontecerá quase que naturalmente. Pode ser redundante ao falarmos novamente da escuta sensível, porém, ela nos auxilia na implementação da acessibilidade atitudinal e no desenvolvimento de um atendimento de qualidade aos leitores que frequentam a unidade de informação. A partir deste comportamento, conseguiremos compreender a real necessidade deste leitor, pesquisador, usuário, enfim, nossas atitudes auxiliam para uma atuação profissional eficaz. Indico para os profissionais que buscam compreender melhor como tornar a sua unidade acessível o preenchimento do checklist. Essa ferramenta é disponibilizada pela Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Cientistas de Informação em Instituições, como já citado a FEBAB. Após o preenchimento do formulário, ele disponibiliza um diagnóstico, o qual descreve os itens que necessitam de atenção para que a unidade se torne a cada dia mais acessível. Vale a pena verificar essa ferramenta e ela vai estar disponível no link para vocês aí que foi passado anteriormente. Estamos dialogando com a professora e bibliotecária Keila. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora e bibliotecária Keila a respeito de como a biblioteca pode oferecer e vivenciar experiências inclusivas no seu ambiente. Professora e bibliotecária Keila, a partir da sua trajetória acadêmica, o que a motivou a pesquisar o tema A Biblioteca no Processo Ensino-Aprendizagem da Estudante com Síndrome de Down? Então, tenho uma feliz sorte de ser tia de uma pessoa com síndrome de Down. Isso impulsionou, na escolha da minha área de pesquisa. Quando voltei a estudar, isso quer dizer que estava há mais de 20 anos, sem ter contato com os estudos, refiz o 3º ano de ensino médio, até que fiz o vestibular na UFG e voltei a estudar. E ao aprofundar nas disciplinas específicas, percebi que os estudos sobre pessoa com deficiência dentro da área da biblioteconomia ainda era escasso, principalmente nos tópicos que abordam a síndrome de Down. Então, propus como temática do meu TCC, porque somente assim teria dados científicos, sobre o que vivenciamos cotidianamente com a Vitória, que é a minha sobrinha, na escola, Então, eu vivencio com ela o que ela passa na escola, mas eu precisava de ter dados científicos dentro da área da biblioteconomia, nas áreas de lazer e nos lugares públicos de forma geral.
Então, pesquisar as bibliotecas escolares municipais de Aparecida e Goiânia revelou o esforço das profissionais e dos profissionais bibliotecários. Todavia, em muitos momentos, eles relatam se sentirem despreparados para lidar com as crianças e jovens com síndrome de Down. Então, o ensino, a aprendizagem do síndrome de Down realmente exige capacitação, formação continuada, porém essa formação não se restringe às pessoas com síndrome de Down, mas todas as deficiências, porque a biblioteca é um lugar de diversidade. Uma das formas de sanar essas dificuldades é buscar parcerias com instituições especializadas e, assim, estruturar atividades que atendam às necessidades dos indivíduos com deficiência. Que instituições são essas? A PAI, Pestalozzi, as associações, né? Então, as bibliotecas têm que buscar parceria com essas instituições especializadas para também desenvolver atividades específicas. A Biblioteca da Associação Down de Goiás, ASDAW, foi inaugurada recentemente. Keila, fale um pouco sobre a biblioteca, como tem sido o seu funcionamento e se está conseguindo alcançar o seu objetivo. Então, a Biblioteca ASDAW, ela foi realmente recentemente inaugurada. A sua inauguração estava prevista para março de 2020. Com esse advento da pandemia, nós tivemos que adiar e inaugurar em abril de 2022. Os desafios foram postos desde a concepção da ideia, mas com muito esforço e dedicação, conseguimos estruturar minimamente a biblioteca para o uso. A comunidade interna e externa nos ajuda a elaborar, né, as oficinas que visam estimular a leitura, tanto das famílias como das pessoas com síndrome de Down. Tivemos recentemente uma mãe que se propôs a conduzir um grupo de leitura. E esse grupo de leitura voltado também para as mães, né? E a biblioteca apoiou essa iniciativa. Agora, nas férias, trabalharemos por meio de oficinas com temáticas que envolvam a música e a literatura, porque as pessoas com síndrome de Down gostam muito de música, né? A arte é algo que as envolve muito. O movimento com o corpo, na busca de que os jovens e as jovens reconheçam a sua identidade. Então, porém, outros desafios surgiram, né? Porque o meu trabalho na associação sempre foi voluntário. E o projeto de estruturar uma biblioteca lá dentro foi um projeto de mestrado, né? Então, conciliar as atividades que desenvolvo com a biblioteca tem sido difícil. E um dos grandes problemas é a falta de recursos para contratar auxiliares de biblioteca ou estagiários de biblioteconomia, né, que possam me auxiliar na elaboração das atividades culturais, bem como na organização da informação dentro da biblioteca. É sabido que manter uma biblioteca dentro dos padrões estabelecidos pela nossa área exige esforços na captação de recursos, e isso já está sendo providenciado para que a Biblioteca ASDAW venha se tornar referência no atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Eu convido a todas e todos para visitarem a Biblioteca ASDAW. Ela fica ali da 9ª Avenida, no fundo do que é hoje a Secretaria de Educação, né, que era o antigo Instituto de Educação. Então, a 9ª Avenida, para quem conhece aqui bem Goiânia, fica na Rua da Feira, na Vila Nova. Então, ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. Keila, como no seu currículo você é doutoranda, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa, como é que está. Dá um spoiler para a gente? Então, a minha pesquisa tem por tema central a leitura inclusiva nas bibliotecas públicas do estado de Goiás. E, como ferramenta, eu vou analisar a tecnologia social como promotora para esta leitura inclusiva. Então, eu venho discutindo este conceito do que é tecnologia social, aí isso vou ter que esperar, né, realmente, isso eu não posso aprofundar muito, e como eu vou tratar dessa tecnologia social dentro da área da biblioteconomia, né? Então, dentro da biblioteconomia,
quais são as ações que nós temos para a leitura inclusiva, para fazer com que a pessoa com deficiência chegue na biblioteca e se sinta como parte daquele ambiente, ele vê que aquele ambiente há um pertencimento a ele não é uma pessoa que está invadindo um espaço que não é dele, mas aquele espaço também foi projetado para ele. Então, como que essa tecnologia vai gerar nele esta sensação de pertencimento? Então, ao adentrar esta biblioteca, essa pessoa com deficiência vai ter aquilo que nós já discutimos, uma escuta acessível, ao mesmo tempo a acessibilidade atitudinal aflorada, e a partir disso desenvolver as técnicas e tecnologias para a inclusão e a plena aplicação da leitura inclusiva. E só assim a gente pode fazer com que essas pessoas sejam realmente incluídas nesse processo de informação e comunicação. Eu não posso restringir a inclusão somente às tecnologias assistivas. A tecnologia assistiva é importante, importantíssima. Mas nós também temos que pensar para além dela, para onde não há o recurso para aquisição de uma tecnologia assistiva. E aí entra a tecnologia social, entendeu? Para poder amparar e para poder dar subsídios para esta unidade de informação, para essa biblioteca, desenvolver atividades com que essa pessoa com deficiência sinta-se em casa, vamos dizer assim. Nossa, que fantástico! Então, breve teremos acesso à sua tese. Que bacana! Acredito que sim, que assim eu quero já desenvolver, né, o mais rápido possível, porque quando estamos na fase de doutorado é um momento de angústia, é um momento de sofrimento, mas também é um momento de prazer, principalmente quando você começa a discutir sobre temáticas, né, diferenciadas para a nossa área, né, e a biblioteca precisa disso, de ser um espaço de interação, ela precisa de sair desse lugar de guardar livros, que é esse ainda o conceito que muitas pessoas ainda têm, né, de guardar livros, somente de armazenar, e ser esse lugar de convivência, interação. É algo que Rubem Bauer já falava lá na década de 40 já, quando ele estava com a biblioteca itinerante. Ele já falava disso, que a biblioteca é esse lugar de convivência, esse lugar de interação. E eu acredito que é isso que faz com que a pessoa seja inclusa. É o conviver. Conviver, justamente. Essa é a palavra, é o conviver. Para saber mais sobre a temática, a biblioteca como espaço de inclusão, você pode acessar as fontes de cultura aqui ao lado. Professora e bibliotecária Keila, foi um prazer enorme recebê-la hoje aqui no nosso espaço de diálogos do Matutando, Círculo de Culturas, e poder aprofundar e aprimorar nossos conhecimentos sobre a biblioteca como espaço de inclusão. Obrigada por partilhar conosco um pouquinho das suas práticas profissionais, do seu conhecimento e pesquisa em torno da temática. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz por poder estar aqui matutando com vocês. Então, eu agradeço ao Instituto Federal de Goiás, na pessoa da Cida, pelo convite, né, para discutirmos sobre a pessoa com deficiência na biblioteca e o acesso à informação. Parabéns por conduzir essa mediação com primazia e aproveito para parabenizar esse projeto de extensão Matutando Círculos de Culturas, que tem apresentado discussões pertinentes à área da biblioteconomia. Agradecer a cada um e a cada uma que está assistindo ao programa. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta temporada do Matutando Círculo de Culturas. Até lá!